Louvado seja Deus. Muito bem, irmãos. Nós vamos ler as Escrituras no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 12. Devo lembrar aos irmãos, mais uma vez, que sábado nós teremos a inauguração do tabernáculo, lá no Jardim Alterosa, segunda sessão, na Rua Assembleia 86. Haverá um especial que vai sair de Sarzedo às 17h30, 5h30 da tarde, no sábado, 23, próximo sábado. E irá passar aqui. Vai passar aqui, deve passar aqui por volta de 6 horas no máximo. No máximo 6 horas aqui, para pegar os irmãos que desejam ir lá na inauguração do tabernáculo. Então, sábado, os irmãos ficam atentos. Né? E aqueles que não estiverem aqui hoje, se alguém puder informá-los do horário do especial. Hebreus 13, verso 12. Graças a Deus. E por isso, também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, nesta noite nós agradecemos o Senhor por nos dar essa oportunidade de estar aqui, nesse lugar, aqui em Citrolândia, neste bairro onde nós nos reunimos, neste pequeno tabernáculo, onde nós ouvimos as maravilhosas bênçãos do Senhor para os nossos corações e para as nossas almas. Ajuda-nos, ó Pai. Dá-nos fé cada vez mais na Tua palavra, para tomar o Senhor em Tua palavra. Ajuda-nos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se assentar. Nesta noite eu quero falar sobre vitupério. Vitupério. Baseando-me na mensagem reprovação por causa da palavra. E antes de nós começar, eu quero ler o parágrafo 257, reprovação por causa da palavra. Oh, que coisa! Sim, carregar a reprovação da palavra. Há uma reprovação que segue com a palavra. Permaneça exatamente com a palavra e carregue a reprovação. Os irmãos entenderam o que o irmão Branham quis dizer com esse parágrafo? Carregar a reprovação é carregar o vitupério. E o que é vitupério? Vitupério é sofrimento. Vitupério são provas, são tentações, lutas. Mas vitupério, ela carece mais de sofrimentos. E, no entanto, Paulo está nos dizendo aos Hebreus que Jesus padeceu muito. Fora da porta, está falando de Jerusalém. Jerusalém é um tipo do arraial. Nós entendemos que quando Deus levantou aquele estandarte, ali foi a nossa vitória. Amém, irmãos?
Os romanos não sabiam, mas quando eles estavam levantando Jesus naquela cruz, eles não sabiam que estava levantando a nossa vitória, o nosso estandarte. Mas observe que vitupério fala de padecimento, padecer. É claro que padecer, muita gente padece por muitas coisas. A palavra padecer, ela é generalizada a muitas coisas. Depende do que você aplica. Depende de sua aplicação. No sentido cristão, bíblico, padecer é sofrimento pela causa, pelo motivo justo, perseguição por causa da fé, perseguição por fazer uso da sua fé e devoção. E, no entanto, todos aqueles que vão seguir a Jesus, que vão aceitá-lo, que vão tomá-lo no seu coração e que farão a decisão por ele, Jesus disse: você deve tomar a tua cruz e depois disso vir me seguir. Não é seguir para depois tomar a cruz. É tomar a cruz e me seguir. Quem está entendendo, irmãos? Toma a tua cruz e segue-me. Não é depois de seguir tomar a cruz. Toma a tua cruz e segue-me. Isto é, você não pode seguir Jesus sem cruz. Quem está entendendo? Amém. Eu não estou dizendo que deve seguir Jesus com crucifixo. Você tem que seguir Jesus com sua cruz. No caso, aí, a cruz representa o vitupério, representa o sofrimento, representa a ação das suas reações ou da reação dos outros quanto àquilo que você crê, defende, se apoia. Então Jesus disse: aquele que quer vir após mim deve tomar a tua cruz e depois disso segue-me. Amém, irmãos? Ninguém vai sair por aí com um pau nas costas, com uma cruz de madeira nas costas, como pagador de promessa. Mas a cruz que Jesus disse que nós iríamos carregar depois de decidir por ele e depois disso segui-lo, ele disse que essa cruz seria um vitupério. Porque esse vitupério nós devemos levar saindo por ele fora do arraial. Aqui dentro está tudo bem. Aqui dentro da igreja não tem problema nenhum. Não há lutas aqui. Não há provas aqui. Aqui tem louvor, tem graça. Amém, irmãos? Amém. Tem mensagem, tem aleluia, tem améns. Mas o negócio é sair fora do arraial. Amém, irmãos? Amém. Então, vitupério significa sofrimento, provas. E, no entanto, quando você recebe a palavra, recebe Cristo no seu coração,
você leva consigo uma reprovação. A reprovação você leva por aqueles que não receberam a palavra, aqueles que não creem na palavra. Você é reprovado por esses. Você é reprovado por esses. Você leva uma reprovação. Você leva escárnio. Você é escarnecido. Você é debochado. Você é pisoteado. Falam de você pelas costas. Manuseiam a cabeça contra você quando você passa. Fala a teu respeito quando tu estás ausente. E, no entanto, tudo isso por causa de uma reprovação, por causa da palavra, por causa de sua decisão, por causa daquilo que você decidiu. E quando decidimos por Cristo, essa é a maior decisão que o homem faz na terra. Amém, irmão? Esta é a maior decisão, quando decidimos por Cristo. Quando decidimos por Jesus Cristo. Por segui-lo. Por aceitar o seu convite de andar com Ele. Por aceitar o seu convite de viver com Ele. De ser igual a Ele. De representar a Ele. E então você leva o seu vitupério. Você carregará o sofrimento. Você receberá várias reprovações. Várias provas, várias lutas. E para isso o cristão tem que suportar. Assim como o cristão suporta a palavra de Deus quando ela é pregada em sua correção, o cristão também deve suportar as provas e as tentações e os sofrimentos lá fora. Amém, irmãos? Nessas duas medidas. Porque se você suporta a palavra aqui, mas não suporta o escárnio lá fora, suporta a palavra aqui, mas lá fora você não suporta o sofrimento, você acha que está pegando muito no seu pé, você acha que está pegando muito no seu calcanhar, você acha que está sendo muito perseguido, você acha que está sendo uma pedra de tropeço para alguém, um peso na família de alguém, nas costas de alguém. E, no entanto, a reprovação é exatamente por causa disso. Por causa da palavra. Todos aqueles que servem a Deus, que são chamados por Deus, diz Paulo que eles padecerão piamente. Aqueles que piamente servem a Cristo padecerão perseguições. Perseguições. E Paulo recomenda uma coisa para nós como cristãos, que é grande coisa. É uma virtude, diz Paulo, é uma recompensa em padecer como cristão. Amém, irmãos? Há uma recompensa, há uma virtude nisso. Padecer como cristão. Mas ele também disse que se padecer como outra pessoa, como outro alguém, como outro qualquer, está errado. Existe muita gente padecendo por muitas coisas. Tem muita gente sofrendo por muitas coisas. Mas não está sofrendo por causa de Cristo. Tem muita gente sofrendo por muitas coisas. Sofrendo com uma doença. Sofrendo com desemprego. Sofrendo com um filho
rebelde em casa, sofrendo com algum tipo de coisa relacionada à vida, mas não sofrendo por Cristo, não sendo reprovado por Cristo, por causa da palavra. E, no entanto, Paulo disse que há uma recompensa muito grande em padecer, em sofrer, padecer perseguições. E, no entanto, o Senhor Jesus Cristo, quando esteve aqui na terra, ele disse, olha, em outras palavras, enquanto eu estiver fora, quero que os irmãos entendam. Os irmãos entenderam minha analogia. Em outras palavras, Jesus Cristo disse, quando eu estiver fora, quando eu estiver longe, quando eu estiver trabalhando, preparando-vos lugar, preparando-lhes casa, São João 14. No mundo que vocês ficarão, terão aflições. Amém, irmãos? Amém. Ele não disse quais as aflições, ele disse aflições. Ele não disse qual tipo de aflição, mas ele falou aflições no plural. Isso é generalizado. No mundo tereis aflições. Jesus sabia que os seus filhos padeceriam, sofreriam. Até mesmo disse em uma profecia que alguns morreriam por causa do nome. Uns seriam maltratados, chicoteados, perseguidos. Ele disse, no mundo vós tereis aflições, mas tende bom ânimo. Amém? Tendes bom ânimo. Em outras palavras, aceita a dor, aceita a prova, aceita a perseguição com ânimo, com animosidade. Sofre, mas sofre com alegria. Amém, irmão? Não fica sofrendo, padecendo como homicida. Não fica sofrendo, padecendo como se estivesse oprimido, deprimido, com depressão. Mas sofre com alegria, sabendo que Deus tem um avultado galardão. Amém, irmãos? Para aqueles que vencerem. Ao que vencer, eu darei uma coisa. Ao que vencer, darei isto para aqueles da era de Éfeso. Ao que vencer, darei algo para aqueles da era de Esmirna. Ao que vencer, darei algo para aqueles da era de Tiatira. Ao que vencer, darei algo para aqueles da era de Pérgamo. Ao que vencer, darei algo para aqueles da era de Filadélfia. Ao que vencer, darei algo para aqueles da era de Sardes. Ao que vencer, darei algo, uma recompensa para aqueles da era de Laodiceia. E nós estamos aqui. Amém, irmão? E Deus nos colocou exatamente na pior era de todas. Na pior das eras. É a era mais terrível. Deus nos colocou nela. Deus colocou-nos na pior era para enfrentar o espírito da era. Agora, uma coisa eu digo, Deus não erra. Deus não te chamaria se você não tivesse valor. Ele sabe que você teria estrutura suficiente para suportar a pressão da era. Senão, te colocaria aqui. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo? É a pior de todas as eras. É a pior de todas as eras.
Por quê? Porque nessa era que nós estamos vivendo, ela não propõe muita luta, não. Não propõe muitas provas, não. Não propõe. Sabia disso? Na era que nós estamos vivendo, não há muita proposta de sofrimento. Ainda não. Enquanto não chegar a verdadeira grande tribulação, não haverá. Mas agora, por exemplo, não está propondo muita coisa, não. Aí nós temos que observar em que sentido em que nós devemos vencer a era da Laodiceia. Em que tipo, em que proposta. Porque, veja bem, deixe-me dizer, que tipo de prova Moisés tinha antes de escolher o vitupério? Nenhuma. O que Moisés via era a glória do Egito. Que prova tem nisso? Que prova tem nessa era? Uma era rica, abundante, uma era cômoda, uma era de portabilidade, uma era de comodidade, uma era de interatividade, uma era de aproximação, uma era de mobilidade, uma era que as coisas são fáceis de ser feitas rapidamente. Você pode comer do bom e do melhor, vestir do bom e do melhor. Quem está entendendo, irmãos? Mas aí Moisés olhava para o Egito e via a glória do Egito. Até então, não tinha nenhum vitupério. Mas depois que ele fez uma decisão, depois que ele decidiu o vitupério, o sofrimento de Cristo, amém, irmãos? Aí ele passou a padecer. Quer ver? Hebreus capítulo 11, verso 23. Amém? Então, quem é que está sofrendo aí? Quem é que está sofrendo? Que tipo de crente, que tipo de cristão está sofrendo pela decisão, pelo vitupério, pela escolha que fez? Que sofrimento as pessoas estão tendo aí fora? As pessoas estão decidindo por uma religião, decidindo por uma igreja, decidindo por uma melhor denominação. Qual a melhor denominação para congregar? Qual a melhor igreja para congregar? É só pesquisar no Google. Tem até pesquisa no Google. Qual a melhor igreja para congregar? Eles estão escolhendo religião. A mais fácil, a mais bem localizada. Que tipo de pessoa frequenta? Se tem político, se não tem, se é sociedade ou não. Essas são as escolhas que o mundo religioso está escolhendo. Isso aí é a glória do mundo, é a glória do Egito. É? Amém, irmãos? Isso não é decisão ainda por Cristo. Mas enquanto Moisés olhava para a glória do Egito, mas depois de sua decisão, não, aí a coisa mudou. Amém, irmãos? Amém. Hebreus 11, verso 23. Está escrito assim. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Nesse momento da recusa é a decisão. Amém, irmão? É a decisão. Recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Amém, irmãos? Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo. Amém, irmão?
tendo por maior riqueza os sofrimentos que devia carregar. Amém, irmãos? Do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Amém? Está vendo? Que coisa? As lutas que nós temos aqui na terra, as provas, as injúrias, até meio de parente, né? Até meio de parente, né? Até meio de parente. O mundo está tão terrível, está tão terrível. O mundo está tão canalizado, está tão, como se diz, está tão hipnotizado pelo Satanás, que quando um membro de uma família decide por Cristo, em vez de alegrar, em vez de fazer festa, de se alegrar, começa a persegui-lo. Um homem justo hoje vai trabalhar na polícia, vai trabalhar no governo, ele não pode ser sincero lá dentro. Ele não consegue trabalhar na sua sinceridade, na sua honestidade. Ou ele faz o que é errado junto com os outros, ou ele vai ter que preferir o vitupério, o sofrimento, até ser perseguido, talvez até morto, até mesmo mandado embora. Ou feito alguma coisa para pôr a culpa nele. Vocês estão entendendo, irmãos? Não é fácil. Não é fácil. Hoje nós estamos vivendo um tempo difícil. Jesus disse que os nossos piores inimigos seriam os da nossa própria casa, da nossa própria família. Os nossos maiores inimigos se encontrariam dentro da nossa própria casa. E para fazer jus ao que Jesus Cristo falou. Não pensem vocês que eu vim trazer paz à terra. Não pensem vocês que eu vim fazer a mãe beijar a filha beijar a mãe, e todo mundo unidinho, bonitinho. Não. Eu vim trazer dissensão. Eu vim trazer guerra. Eu vim fazer com que a pai fica contra o filho, filho contra o pai. A mãe contra a filha e a filha contra a mãe. Eu vim trazer, foi isso, disse Jesus. Aí você fala assim, mas peraí, pastor, Jesus gosta de confusão dentro de casa? Ele não quis dizer isso, ele quis dizer que quando uma pessoa decidisse por ele naquela casa, ele teria perseguição. Amém? Ele padeceria. Seria injuriado, perseguido. Agora, existem muitas pessoas que manifestam um quadro religioso e dentro desse quadro dá a entender que ele está sendo perseguido. Tem que observar bem esse detalhe. Tem que ser bem detalhado. Porque é um fio. É uma navalha. Às vezes tem pessoa, até mesmo que creu na mensagem, creu na palavra da hora. Mas ele desenvolve um quadro religioso mecânico. E dentro desse quadro, ele se sente perseguido. Mas é por causa da forma religiosa dele de tratar as pessoas. Mas um cristão mesmo, que tem o Espírito Santo, e ele tem uma vida no automático, no dinâmico, uma vida dinâmica, pelo Espírito Santo, é diferente. Quem entende, irmãos? É diferente. Então, existe crente que está sofrendo no seu espírito religioso, cadenciado, e existe o cristão genuíno, pelo Espírito Santo, que está sofrendo realmente
por causa da causa. Porque o religioso, vamos dizer assim, o religioso, ele excede sua santidade, como os fariseus. Eles excedem sua santidade. E excedendo essa santidade, na parte mecânica, não na dinâmica, mas apenas religião, ele vai padecer por uma causa num espírito religioso. E não dentro daquele espírito genuíno mesmo, no automático. Quem entendeu, irmãos? O que acontece nesse espírito religioso, que ele é demasiadamente justo, é demasiadamente santo demais, é demasiadamente isso, demasiadamente. Ou seja, a sua vida é em demasia. O profeta Irmão Branham era um homem totalmente separado para Deus e por Deus, e ao mesmo tempo próximo das pessoas. Amém, irmão? Irmão Branham era um homem totalmente separado para Deus, para o serviço, mas ao mesmo tempo próximo das pessoas. Estão entendendo? E aí o Irmão Branham não desenvolveu um espírito religioso de ficar longe das pessoas, de passar em frente o fulano de cabeça baixa, de não cumprimentar Beltrano porque ele não é crente, de não cumprimentar o vizinho porque ele não é cristão. Vocês estão entendendo, irmão? Então, até mesmo aqueles que perseguiam o Irmão Branham, falavam mal da sua família, ele um dia teve que confortar quem estava dizendo para ele. Irmão Branham está falando mal da sua família. Irmão Branham bateu nas costas dele, dizendo, calma, irmão, calma, isso aqui está predestinado por Deus, ou da salvação do mundo. Amém? Amém. Jesus, perseguido, chamou Judas de amigo. Os irmãos, irmão? Então existe um centro, onde, na verdade, tu sofre pela causa. E às vezes tem cristão que supostamente está levando uma reprovação, mas ele está sendo encaixado, sendo levado por um espírito religioso. E é aí que você tem que descobrir. E é aí que você tem que perceber. Amém, irmãos? É aí que você tem que perceber. É aí que você tem que fazer alguma coisa. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Então, vejam bem que a reprovação que o cristão leva por causa da palavra, isso aí ele tem que fazer. Por quê? Porque quando nós decidimos por Cristo, quem é Cristo? Quem é Jesus? Jesus estava no mundo. O mundo foi feito por ele. Mas Satanás havia tirado a luz do mundo. Tirou a luz de Adão, tirou a luz de Eva, tirou a luz dos homens. Aí, Deus recolheu aquela luz, aquela palavra, e prometeu vir ao mundo. E quando Jesus veio, ele veio no mundo de trevas. E somente ele era a luz. E ele dizia, eu sou a luz do mundo. Amém, irmão? Quem me segue não andará em trevas. Isso quer dizer o quê, pastor? Quer dizer que
Tudo no mundo está em trevas. Oh, pastor, mas o dia foi tão bonito hoje, o sol estava radiante. É trevas. Se você está sem Cristo, está andando em trevas. Mesmo que a luz do sol esteja radiante. Sem Cristo, o sol pode estar bonito. Sem Cristo, o céu pode estar azul, limpo. Mas sem Cristo, você está andando em trevas. E nos dias que Jesus estava na terra, o sol estava brilhando, as nuvens estavam branquinhas, havia um ar maravilhoso. Mas aí a Bíblia diz que o povo estava sentado em trevas. Estava assentado em trevas. Assentado, o que é assentado? E o povo que estava assentado em trevas. Assentado é descansado. Eles estavam descansados naquelas coisas que virou corriqueira. Que te entendeu, irmão? Estavam assentados em trevas. Trevas escriturísticas, trevas doutrinárias, trevas de ensinos e dogmas e credos de homens. E o povo que estava sentado em trevas, a luz raiou. A luz é a palavra. Você tem que ser espiritual para captar. A luz raiou. E aqueles que estavam nas trevas, pastor, que tipo de trevas? Há vários tipos de trevas. Existem as trevas do alcoolismo, existem as trevas do tabagismo, existem as trevas da prostituição. Vários tipos de trevas. E existem as trevas da religião. E Jesus, quando veio, ninguém tinha luz. Anás não tinha, Caifás não tinha, ninguém tinha luz. Estava todo mundo em trevas. Assentado em trevas. Assentado é descansado. Para ele estava tudo normal, servindo a Deus uma sinagoga, fazendo aquilo ali, estava normal. Aquilo virou cotidiano, aquilo virou uma devoção diária, mecânica. E, no entanto, quando a luz raiou, quando a luz brilhou, tirou um Pedro das trevas, um Tiago das trevas, amém, irmão? Tirou um Mateus das trevas, um Filipe das trevas, um Natanael das trevas, uma Madalena nas trevas. E eles passaram então a andar na luz. Mas luz e trevas não tem comunhão. Não há comunhão entre luz e trevas. Ou as trevas empurram a luz, ou a luz empurra as trevas. E, no entanto, quando eles decidiram por Jesus, vinde a mim. Amém, irmãos? Vinde a mim. Vós que estáis cansados e oprimidos. Que tipo de cansaço é esse? Aí Pedro podia dizer, eu estou cansado de pescar mesmo. Essa noite eu pesquei, estou cansado. Essa noite eu bati uma laje, estou cansado. Essa noite eu não preguei o olho, estou cansado. Não é esse tipo de cansaço, não. Era cansaço na alma, no espírito. Amém, irmão? Cansados e oprimidos. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E que tipo de alívio é esse, pastor? Através da palavra, darei descanso para vossas almas. Amém, irmão? Através da palavra, darei descanso para vossas almas. Porque qualquer religião tem, que Anás tem, as sinagogas têm, vocês não descansam. Mas com a palavra da hora, a semente da hora, vocês descansarão. Amém, irmão? E quando eles passaram a decidir por Cristo, chama um, chama outro. Tudo bem, eu vou, Senhor. Estou indo, Senhor. Estou indo, Senhor.
E quando Jesus chama cada um deles, é hora deles carregarem também o vitupério. Amém, irmãos? Porque agora é andar na contramão. E andar na contramão não é fácil. Anda na contramão para você ver uma via cheia de carro. Anda na contramão com a rua lotada de carro. Anda. Você pode até sair vivo do outro lado. Mas que passou um aperto, passou. Da mesma forma, isso. Aceitar a Cristo, seu vitupério, levando consigo o seu vitupério, é andar na contramão. Que tipo de contramão, pastor? Contramão da razão. Porque quando o cristão aceita Cristo, não é motivo mais de ter razão nenhuma. Amém, irmãos? Não tem motivo de ter mais razão nenhuma. Você cede os seus direitos. É andar na contramão da razão, dos afetos, das amizades, dos costumes, das palavras, dos amigos. Aceitar a Cristo. Quando eles aceitaram Jesus Cristo, quando decidiram por Jesus Cristo, eles então passaram a andar na contramão das coisas, na contramão do mundo, porque eles estavam em direção ao mundo, uma mão de direção só. Aí Jesus veio e disse: converte. Amém, irmãos? Faça a conversão. Peraí, Senhor, tem muito carro atrás. Faça a conversão. Amém, irmãos? Mas eu vou passar por mundo, eu vou ter que passar por cima de muita coisa. Vai ter que passar mesmo. Amém, irmão? Vai ter que passar por cima de vícios, de paixões. Vai ter que passar por cima de família incrédula, de pai incrédulo, de mãe incrédula, de patrão incrédulo, de vizinho incrédulo. Vai ter que passar por cima de muita coisa. Amém, irmãos? Isto é, se nós realmente estamos levando o vitupério de Cristo, tendo saído fora ele ao arraial. Levando o seu vitupério. Isto é, levando os sofrimentos de Cristo em nosso corpo, em nossa própria pele. Espera aí, pastor. Ninguém vai me chicotear não, vai? Espera aí, pastor. Ninguém vai me chicotear não, vai? Talvez não com ataca, como diz lá no interior. Talvez não com ataca, mas com a língua. Uma perseguição. Paulo, sim, recebeu várias dúzias de chicotada. E por isso ele disse no natural, no literal: e eu carrego comigo as marcas de Cristo no meu corpo. Estão entendendo, irmão? Eu levo comigo as marcas de Cristo. Ele estava literalmente, quem está entendendo, irmão? Literalmente, ele dizia: recebi 12 não sei o quê, tantas chibatadas ali, tantos ali. As costas dele estavam cheias de marcas. Trago comigo as marcas do meu corpo, as marcas de Cristo. Mas foi Cristo que bateu nele? Não. Por causa de Cristo. Amém, irmão? Por causa de Cristo. E às vezes as nossas marcas não é literais. Às vezes as marcas ficam na mente, na alma, no espírito. Amém, irmão? Angustiado, sofrendo, gemendo. Amém, irmão? Essas são as marcas. Santo Deus. Oh, Deus. Vitupério, lutas e provas e tentações, reprovação por causa da palavra. Reprovados. Você acha que nós
na mensagem, que cremos no profeta, você acha que nós somos aprovados na sociedade? Somos aprovados no sistema religioso? Somos aprovados nessas denominações, crendo num profeta? Aceitado um profeta? Ensinando que Deus enviou um profeta? Somos aprovados, isto é, somos bem aceitos? Somos bem vistos? Não. Nós somos chamados de muita coisa. Nós somos chamados de muita coisa. E quando você é chamado por causa disso, você não deve fazer cara feia. Deve se regozijar lá dentro do coração. Amém, irmãos? Levando o vitupério. Amém? Não. No tempo que Jesus estava vivo, o diabo, ele não teve dó. Ele quis diminuir Jesus a todo custo, mesmo ainda Jesus estando na terra. Queria diminuir ele o tempo todo na presença dos seus discípulos. Queria fazê-lo diminuir. Queria descredenciá-lo. Interrogando, acusando, querendo pegar ele em alguma trapaça, em alguma armadilha, o tempo todo. Meu Deus amado. E os discípulos acompanhando e vendo de perto tudo isso. Então Satanás, ele não importa, não se importou nem com Jesus estando presente, pregando, quanto mais não aceitando um homem, não é, irmãos? Uma mensagem prometida, vinculada ao ministério profético. Entre nós, os gentios, vindo na América do Norte. Se os discípulos de Jesus lá foram perseguidos, e os discípulos hoje da mensagem desse último dia? Às vezes você não é perseguido nem pelo fato de crer, de ter crido. Às vezes você é perseguido pelo fato do seu comportamento, da maneira de você se comportar. Às vezes você é perseguido por não se assentar na mesa com fulano, por não ir em tal lugar com Beltrano, por não participar com ciclano, por não apoiar o que Beltrano está fazendo. Os irmãos entendendo, irmãos? E não é tanto nem pelo fato de ter crido, mas pelo fato da sua postura, da maneira de como você conduz. E aí, diz Paulo que Deus não tem prazer naquele que recua. A alma de Deus não tem prazer nele, não tem prazer nela. Qualquer coisinha já está largando, deixando de mão. Meu Deus. Eu não aguento isso, não. Eu não vou aguentar isso, não. Não vou aguentar, não. Não estou aguentando mais. Eu não estou aguentando mais esse pai, não estou aguentando mais essa mãe, não estou aguentando mais esse tio, não estou aguentando mais esse patrão, não estou aguentando mais essa casa, não estou aguentando mais esse marido, e aquela coisa toda, e aí você envolve você mesmo. E aí você pensa que está sofrendo por causa de você. Não. Não, eu sofrer por mim mesmo? Não. Eu padecer por mim mesmo? Não foi eu que me morri por mim mesmo.
Quem morreu por ele foi Jesus Cristo, amém, irmão? É pela causa dele, é por ele, amém, irmãos? E quando ele disse que no mundo tereis aflições, aflições de todo tipo. Essas aflições que Jesus Cristo disse que nós teríamos no mundo, não pouparia nem nossa alma. Porque tem cristãos padecendo no corpo, no espírito e na alma. No corpo doente, no espírito deprimido e na alma dúvida. Tem pessoas padecendo. Tem muitas pessoas, alma turbulenta, pessoas padecendo. Jesus disse que essas aflições viriam. E o profeta disse assim, ele disse o seguinte, que quando o diabo vier com sua torrente de água, nós devemos levantar contra ele uma bandeira. Amém, irmãos? Amém. Uma bandeira. Uma bandeira. Aflições de todo tipo. Aflições de todo tipo. Aflições externas e internas. Lutas internas. Às vezes você não é perseguido nem por um João, nem por uma Maria, nem por ninguém. Mas às vezes você é perseguido por você mesmo. Você tem suas próprias lutas internas. Você tem suas próprias lutas internas. Seus desejos, suas tentações, as suas inclinações, que você deve vencê-las, que você deve contorná-las. Quem entendeu, meu irmão? Então, às vezes, e nós temos, graças a Deus, a recompensa, porque Deus disse que há uma recompensa, amém, irmão? Mas padecendo como cristão. E outra coisa, o profeta recomenda suportar a reprovação. Se não suportar a reprovação, não tem jeito. Tem que suportar a reprovação. O profeta Emmanuel diz que Jesus suportou a reprovação até no último minuto. Todo mundo queria bater nele para ver o que fazia. Vai, vê o que tu faz. Vai, revida. Faça alguma coisa. Ele suportou a reprovação até no último sinal. Aí vem Paulo e diz, não paga o mal com o mal. Paga o seu mal com o bem. Amém, não? E ele disse, você tem que suportar a reprovação. Padecer, mas suportando. E Jesus suportou. Foi suportando. Bate nele aqui, bate ali, bate acolá, tira um pedaço de barba aqui, bate nele ali, enfia mais um soco ali, arranca mais um pouquinho ali. E aí começou então a afligi-lo. Quem foi que te bateu? Vai, mostra quem foi que te bateu. Ei, tu, vai mais um, vai. Para ver se aquilo o irritava, para ver se aquilo ele amaldiçoava. Os irmãos entenderam, irmãos? Ele suportou a reprovação até o fim. Suportar a reprovação. Vamos dar um exemplo aqui. Suponhamos que uma irmã, vou dar uma reprovação. Vamos procurar assim. Suponhamos que a pessoa está num ambiente em que ela é confrontada o tempo todo. Confrontada. Vamos pegar sobre veste, ou sobre comportamento, sobre qualquer coisa. Aí a pessoa fala assim, parece uma velha, ou um velho. Aí você revida e vai, e esse cabelo seu, parecendo um abacaxi? Você não suportou a reprovação. Você revidou. E essa boca sua toda cheia de batom? E esse corte de cabelo seu?
Você não suportou a reprovação, você revidou. Jesus não abriu a boca para nada. Amém, irmãos? Não abriu a boca. Ele não abriu a boca. E às vezes nós abrimos a boca. Abrimos a boca para batalhar por nós mesmos. Jesus disse, não é vocês que vão batalhar, é eu que vou. Amém, irmão? Amém. Glória. É eu que vou. Não jogue, deixa as pedras no chão. Deixa as pedras no chão. Deixa comigo. Amém, irmão? Amém. Graças a Deus. Santo Deus. Oh, Deus. Como é que ele? As pedras que apontavam para mim. Não é assim? Deixa as pedras no chão. Aí o fulano vai e joga uma pedra. Você errou. Aí você pega, joga de volta. Vou te mostrar como é que é, cara. Não. Touché, não existe isso para cristão, não. Os irmãos entendem, irmãos? Cristão para o mundo é perca. É perca. Ele não ganha nada com o mundo. Não ganhamos nada com o mundo. Amém, irmãos? Não ganhamos nada com o mundo. Não tente ser um braço forte para lutar com quem é mundano, com essas pessoas. Desde que Deus lute, Deus peleje. Amém, irmão? Deus mesmo é que peleja por nós. Não deixa. Estou nem aí que fala mal de mim pelas costas. Que fale mal, contanto que eu fale bem dele. Estou nem aí que mete a língua dele, que a língua dele vai até no Japão sobre minha vida, sobre a sua vida. Estou nem aí que fale mal de mim. Estou nem aí que quando eu saio de casa começa a falar as turpas de mim. Estou nem aí. Eu espero estar bem com Deus, amém, irmão? Estar bem com a palavra. Agora, se sou pisoteado, se sou maltratado, se sou perseguido por causa da causa, graças a Deus por isso, amém, irmão? Graças a Deus por isso. E o cristão que é perseguido, que leva o vitupério, carrega o sofrimento, a cruz, às vezes a sua dor nem é vista pelas pessoas. Ele não se mostra. Não se mostra que está chateado, não se mostra que está oprimido. Ele entra para o seu quarto, fecha sua porta e vai orar, ele geme, ele chora. Amém, irmãos? Ele vai para a sua câmara secreta. Sua recâmara secreta, diz Paulo, diz a Bíblia. Vai para a sua câmara secreta. E na sua recâmara secreta ele vai e derrama-se diante de Deus. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. O profeta, quando ele queria se desesperar diante de Deus, ele não fazia em frente à esposa, não fazia em frente aos filhos, não fazia em frente a ninguém para se derramar, se desesperar. Ele tinha um lugar secreto para ir. Ele ia para a caverna. Amém, irmão? Na caverna ele estava gritando, chorando, pranteando dentro da caverna. Ele gritava, urrava e chorando. Mas quando saiu da caverna, ei, seu João, como é que está, seu João? Como é que está, seu Joaquim? Amém, irmão? Os irmãos entendendo? Ele não dava ar para as pessoas que estavam deprimidas, oprimidas. Mas lá dentro dele sabia. Amém, irmãos? Lá dentro. Como vai a mulher? Como é que vai seu filho, mulher? Está tudo bem. Vai lá dentro. Como é que vai o dia? Está tudo bem. Vai lá dentro. É Ele Deus. É Ele Deus. Amém, irmão? Vai tudo bem? Vai tudo bem.
Então, nós temos que suportar a reprovação. Tem que estar suportando a reprovação. Suportar a reprovação por causa da palavra, por causa da decisão. E outra coisa, Jesus não coloca a cruz, não. Ele não coloca a cruz em cima de você, não. Ele diz, se quer vir após mim, toma a tua cruz e vem e segue. Você mesmo que tem que colocar ela e carregar. Quem entendeu, irmão? Você mesmo tem que colocar e carregar. Se for para cantar, canta. Qual era a cruz daquela mulher, irmão? Do marido dela bebendo no bar? Que estava com seus coleguinhas do trabalho, depois do serviço, estava bebendo. E aí entrou o papo de cristão. Entrou o papo de crente. Aí o outro olhou, isso é tudo a porcaria, isso é tudo é. Não existe tal coisa. Aí um meio todo, peraí, calma aí. Tem uma lá em casa que é. Que isso? É porque é sua esposa. Vamos fazer o teste então. Vamos nós lá. Nós estamos meio, mas lá nós vamos demonstrar, pensar que vamos fazer de conta que nós estamos mesmo embriagados. Aqui nós damos conta de conversar, mas lá nós vamos fazer um teatro lá em casa. Vamos fazer que estamos bem embriagados. Eu dou essa liberdade na minha sala. Pô, pense no sofá, isso, aquilo, outro. E ele chegou. Querida, trouxe meus amigos. Querido, trouxe seus amigos? Olha só. Querido, trouxe seus amigos? Trouxe, querida. Foi para a sala. Prepara um omelete para nós lá, um ovo lá, uma coisa. E ela fez. Estava meio mal passada. Jogou tudo no chão. Traz uma coisa melhor para mim? Isso aqui está mal passado. E ela foi lá e pegou no chão. Aí ela pegou o prato. Leva a minha cruz cantando com alegria. Cantando. Às vezes tem pessoa que canta que faz pirraça no outro. É igual você está conversando e... A pessoa fica mais furiosa ainda. Mas ela não cantava para o seu marido. Ela cantava lá dentro da sua alma. Amém, irmãos? Devo eu levar minha cruz. E ela demonstrou aquilo o tempo todo. Demonstrou aquilo, foi uma, duas vezes. Ela suportou a reprovação. Amém, irmãos? Suportou a reprovação. Agora, já pensou se fosse na casa de outro crente, toda crente? Chegar às 11h30, 10h, meia-noite. Isso é hora! Bando de vagabundo. Os irmãos entenderam, irmão? Não é fácil ser cristão, não. Não é fácil, irmão. Então, Deus tem que dar nós condições. Deus tem que dar nós condições no momento de ira, para segurar a ira. Porque na ira você não é tardio em falar, você é rápido no gatilho. Você não é apto para ouvir. Você não quer nem saber. Então Deus tem que dar condições para nós. Porque senão nós mesmos amaldiçoamos o próprio ambiente que nós vivemos. Nos deslocando. Estão entendendo, irmãos? E aí, em vez daquela pessoa ser a pedra no seu caminho, você começa a se tornar a própria pedra de tropeço. Os irmãos entenderam, irmãos? Que é terrível. Mas Deus nos dá a graça. Amém, irmãos? Deus está dando graça.
Não sou o que devo ser ainda, mas também não sou o que eu era antes. Amém, irmãos? Deus está dando graça. Então, o irmão Branham, ele diz ali, no parágrafo 77, ali é onde todo cristão deve permanecer, sabendo que lutas virão e parecem de todas as maneiras para você. Porém, recorde, Deus tem um propósito e tudo irá bem. Amém? Amém. Vamos ficar de pé? Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Muito bem, irmãos. Se Deus permitir, sábado às 19 horas estaremos dando início ao trabalho lá no Jardim das Alterosas. 19 horas em ponto. Vamos esticar um pouquinho o louvor e tal. Começando mais cedo, 19 horas. Amém? Senhor Deus e Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por essa porção da palavra nesta noite que nós aprendemos sobre o vitupério, Senhor. Oh Deus, somente o Senhor para nos dar graça, Senhor. Porque se for por nossa via, pela via que nós temos, nós pereceremos, Pai. Não passaremos adiante. Mas o Senhor prometeu passar conosco, Senhor. Oh Deus, ajuda cada um, Pai. Que nosso caráter, nossa estatura, Senhor Deus, possa ser corrigida a cada instante, meu Pai. Abençoa cada irmão a voltar para os seus lares. Que nenhum mal suceda pelo caminho, mas que o Senhor seja o teu ajudador, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus abençoe os irmãos. Até o próximo culto, se Deus permitir. Deus abençoe.